Olá, pessoal! Boa noite! Nosso último dia da semana Diabetes com Flexibilidade. Uma semana onde nós estamos aí falando sobre contagem de carboidratos, desmistificando os carboidratos no dia a dia. Meninos, ei, Débora! Tudo Todo de bem? frio aí, né, Débora? Não, Ei, tá frio. Douglas, Ó. ei, Vitor! Oi, E aí, tudo bem? sim, Quem é Douglas, quem é Vitor? eu sou Douglas. Levanta assim, Douglas. Eu. É meu avô. Douglas. Débora. Bom, eu sou a Débora Boni, que é pela semana inteira aí, né? A gente está se apresentando. Quem está com a gente já sabe de qual é salteado. Mas vamos lá, quem chegou hoje, né? Sou nutricionista e especialista em diabetes. Sou daí da equipe da doutora Janice, do nosso curso Conte Kerbs Diabetes com Flexibilidade e membro do departamento de nutrição da SBD, além de ser diabética tipo 1 desde os 13 anos e também mãe pâncreas de um pequeno de 5 anos, desde um aninho de idade. Eu sou Douglas, né? Eu tenho 12 anos, né? Eu já tenho diabetes já faz 6 anos. Eu teve aos 6. E no início, para mim, foi difícil, né? Porque eu precisei de ajuda, eu não sabia o que significava. Aí a minha mãe, ela falou que no final das contas iria dar certo. Aí, aí 5 anos depois, o meu irmão teve diabetes com 11 anos, que foi no hotel. Tipo, do nada eu tava sentindo meio que se fosse com um açúcar, meio que se fosse na língua. E depois eu fui lá e medi, tava 216. Depois eu fiquei um tempo. E depois a mãe teve que fazer insulina em mim. Antes, a minha mãe, o meu irmão, ele sentiu que a glicose dele que ele tava, tipo, sentindo assim fome. E aí a minha mãe foi medir no dedo, ele tava com a glicose baixa. E aí, já que antes, por exames de sangue alguns, como que eu posso dizer? Algumas, no médico, uma possibilidade do Vitor também ter a diabetes, e mais nos próximos anos. Aí a minha botou o livre do meu irmão e sempre tava alta lá por 240, 260, mas não chegava a 300. O Vitor, assim, nunca chegou a 300, muito. Eu acho que foi umas duas, três vezes. Quando que eu fui para o hospital, eu já tava lá com 500, quando que eu fui internado para o hospital. E você Então, lembra? Você lembra do dia do seu diagnóstico? sim, eu tava me sentindo mal uma semana antes, né? Eu já tava me sentindo um pouco mal. E quando a minha mãe ela foi no Uber, né, para o hospital, eu já queria dormir, aí minha mãe falava que não era para eu dormir, aí eu queria. Eu acho que a única coisa que não me deixou dormir foi a buzina da ambulância que dava no Oh, carro. meu Deus. Lembra de tudo isso, Douglas? Você lembra Sim, ainda? Com 6 anos, né? Aê! Agora estamos completos! Seja bem-vindo, Matheus. Os meninos estão se apresentando. Eu sou a doutora Janice, endocrinologista, minha colega Débora, nutricionista. Os meninos vão se apresentar e depois a gente passa para você, para todo mundo conhecer vocês, tá bom? Pode continuar. Então, a gente estava perguntando, o Douglas estava contando de que ele lembrava da internação dele e que a única coisa que não deixava ele dormir era o barulho das ambulâncias. É uma recordação barulhenta, hein, Douglas? sim, sim. Aí quando que eu fui, né, no hospital, eu acho que eu demorei, eu acho que umas 2 horas, assim, para ser internado. Porque eu acho que não estava muito lotado, mas as UTIs estavam lotadas no dia. Aí eu acho, aí uma médica lá, né,
falou pra minha mãe ir. Aí pedi a minha glicose e foi o que eu disse, tava em 499. E aí eu me lembro Aí lembro que médicos me botaram numa maca, eu acho que eram quase meia-noite. Aí eu dormi e no próximo dia eu vi que eu tava tipo assim com várias pessoas assim, olha, no meu Todo mundo te olhar. É assim A mesmo. família toda de plantão. É engraçado que, assim, eu com 13 anos, eu também não tinha nem muita noção, há 26 anos atrás, o que era diabetes, que não tinha ninguém na família. Imagino ele com 6 aninhos, né? Ver todo mundo lá em volta, o que está acontecendo, né? E, assim, imagino que para os pais que deve ter sido mais difícil nesse momento aí, né, Douglas? Como é que estava aí o sentimento? eu tava, né, com medo que eu não sabia o que era, né? E aí o meu irmão, pelo que ele falou, ele sempre sentia saudade de mim quando que eu ficava longe dele, porque eu nunca fiquei muito longe dele, eu sempre fiquei perto, nunca fiquei muito longe. Ainda na escola, né? No recreio, eu acho que a única hora que a gente ficava sozinho era quando a gente tinha aula, que a gente não era na mesma turma. Aí no recreio a gente sempre brincava junto, assim, com nossos colegas, meio do meu Vi- irmão. Vixe, Vitor, então foi difícil, hein? Ele É, foi para o hospital. lembro que eu tinha pesadelo quando eu ia dormir, por causa do meu irmão. Eu E aí, achava que eram os pesadelos. e aí sua mãe contou. Conta pra gente depois como é que foi esse encontro, que eles até liberaram você, Vitor, para entrar no hospital. O pessoal vai adorar essa história aqui. Eu tava, quando eu vi, né, o Douglas, eu já tava feliz, porque eu tava achando que ele tava mal, que ele morria essas coisas. Só que aí depois o Douglas falava que, que ele gostava muito lá de um suco de caixinha lá. Boa! Até antes da diabetes, né, eu não comia assim muita sobremesa. Eu não comia assim muito. Eu não era assim gordo. E uma coisa que eu me lembro, né, que no hospital eu tinha feito também um exame de sangue e que eu tinha perdido, eu acho que 5 quilos lá. E também o meu irmão e o meu pai, eles foram, né, me visitar no hospital. E aí depois veio o Dina e minha Dinda. Antes, né, disso, eu achei que ninguém ia me visitar porque eu tinha alguma doença assim contagiosa. Olha isso. Isso. E também as pessoas ainda não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, né? A minha turma estava apavorada porque eu não fui em 2 semanas para as aulas. E aí Aí ficou quando que todo eu mundo fui, achando que você estava com alguma coisa importante, né? O pessoal falou assim: nossa, 2 semanas sem vir na aula. sim, sim, no primeiro ano. É, Eu até estava no a mãe primeiro. ficar mais tranquila para liberar esse menino para ir para a escola, imagino que deve ser uma bela história aí também, né, da mamãe Pâncreas. Depois, Todo mundo, pode falar. todo mundo na minha turma lá falando o que tinha acontecido, porque foi o que eu disse, eu fiquei 14 dias, 2 semanas fora. É, E bastante. você, Vitor? Foi quanto tempo depois do Douglas que você teve o diagnóstico do diabetes? Eu, te, eu teve, eu tenho 3 anos, mais ou menos 3 anos de diabetes. Eu me lembro Três. que foi no, foi no hotel. Eu Acho que me, eu me lembro que no segundo dia que eu comecei a fazer insulina, que eu falava que eu não devia comer o fundi por causa que foi o fundi que eu teve. a gente sabe que não é alimento, né, gente? No diabetes tipo 1 não tem como a gente prevenir. É muito importante a gente falar isso, né? Porque para quem não sabe, né, Janice, às vezes acha que foi porque você comeu fundi. E Fundi. realmente não foi. O fundi não foi o problema do diabetes. Não é doença Sim, autoimune, né, gente? Diabetes tipo 1, no caso aí nosso, é doença autoimune.
Então, realmente, Sim, não há o que prevenir, não tem como prevenir. Mas parece que E ele hoje está você já sabe disso, anos né, depois. Vitor? claro. Ah, E uma muito bem. coisa que a minha mãe sempre diz, né? Que a diabetes não é uma doença que tu não possa comer coisas com açúcar. Que tu pode comer, tu tem opções, tu pode comer em muita quantidade. Ah, Então, muito. Isso Pode mesmo, comer. é um aprendizado, né? A gente vai sim, aprendendo todo dia como viver com o diabetes e ter uma vida saudável. E essa questão de poder comer de tudo com saúde é um assunto que a gente vai discutir aqui hoje, porque as pessoas querem muito ouvir de vocês como que é essa questão do dia a dia, da alimentação para uma criança, para uma adolescente. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, tá? Então o pessoal já conheceu os gêmeos, né? O Douglas e o Vitor. Agora nós vamos passar para o Matheus, para ele se apresentar, falar a idade dele, contar um pouquinho aí da história dele para a gente. Você tá com quantos anos, Matheus? Hoje eu tô com 12 anos. Eu conheço o Vitor e o Douglas de bastante tempo. Eu gosto muito de jogar com eles, né? Tá quase todo dia jogando juntos, sempre O que é? conversando. Fortnite que vocês estão jogando? É porque, Sempre. como se tivesse outro jogo, né, gente? Até eu já conheço o tal do Fortnite. Eu não sei disso, não. Ô, menina, eu conheço demais Fortnite. Que é isso? Você tá desatualizada? Eu tô Então, mesmo. vamos lá, Matheus. Quando eu fui diagnosticado, eu, eu fui para uma internação na UTI. E quando eu do nada desmaiei, dormi, acordei, e na hora eu não lembro muito bem, mas do que eu lembro, eu só lembro de ter visto os aparelhos e as médicas, porque na hora eu não lembro de ver os meus pais, assim, ao meu redor. Foi muito difícil, porque quando eu acordei, eu fiquei, sabe, sem ninguém. Eu achava que eu tava, sabe, sozinho. Eu achava que eu tava, sabe, como é que eu vou te dizer? Eu não lembro o nome, mas era tipo um hotel. Sabe naqueles filmes de americanos? Um Tem uns hotel que hotéis. não era bom, né? Porque os hotéis, eles têm outra cara, né? Isso. Só que aí, tipo, tinha uma varandinha e aí é isso, sabe? E eu não lembro em geral. Aí, na hora que você acordou, você estava lá no hospital. Isso tem quanto tempo que você tem diabetes? Eu tenho diabetes há 2 anos. 2 anos. E meninos, então assim, sejam muito bem-vindos para o nosso tema de hoje. Nós estamos numa semana onde a gente está falando aqui, né, no Instagram, sobre o diabetes com flexibilidade, ou seja, você tem uma vida fazendo as coisas que você gosta, podendo comer das coisas que você gosta, mas também tendo muita saúde, né? Prestando muita atenção naquilo do dia a dia, como muito bem disse o Douglas, né? Minha mãe me falou que eu poderia comer de tudo que eu gosto, inclusive o doce, né? E isso para as pessoas, meninos, é uma coisa muito importante. Vocês sabiam que a maioria das pessoas com diabetes ainda acreditam que diabetes é uma doença que você não pode comer um docinho? Vocês sabiam disso? Ou não? sim, eu já sabia disso. E eu até, minha mãe tinha, eu tenho um canal no YouTube, né, que eu fazia vídeos para para as crianças. Eu acho, né, que eu fui um dos primeiros a fazer tipo vídeo quando que eu tinha lá 6 7 anos, para criança fazer, mostrando que não tem que ter medo de fazer insulina, a própria pessoa fazer insulina em si mesma. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm medo, né, em fazer insulina em lugares e não em fazer sozinhas. Então, eu sempre queria ter esse incentivo para todo mundo em emergência fazer sozinho. Igual como que o meu irmão, ele já teve um aprendizado, né, antes dele ter diabetes, quando que ele tinha 8 anos, ele já fez um dia
em mim a insulina. E É. ainda foi ele que me incentivou para eu fazer. Isso que é o legal. Olha, Que bacana. que legal. E isso é Vocês muito todos fazem. importante, Sim, muito importante. né? Isso é importante porque, vejam bem, com um menininho de 6, 7 anos fazendo a aplicação de insulina, mostrando para o pessoal. E vocês sabiam que tem muita gente de 70 que morre de medo na hora que fala assim com a pessoa. Olha, você vai precisar usar de insulina. Tem gente de 70 anos que fala assim: ah, não vou usar não, porque isso dói, eu não vou conseguir aplicar, vai ser muito difícil para mim. E às vezes a pessoa fica com a glicose muito elevada por medo de aplicar insulina. E tem outra coisa também. Muitos pais têm medo de aplicar insulina nos seus filhos e sofrem muito, achando que a aplicação de insulina dói demais e que aquilo é um sofrimento muito grande para os filhos. O que vocês têm para dizer para essas mães, meninos? Vocês, Douglas, Vitor e Matheus, como é que é a verdade verdadeira? Na verdade é que depois de um tempo tu se acostuma e acaba que não dói mais. É uma rotina. E Eu me lembro, você vai se acostumar. eu me lembro no primeiro dia que eu, que eu fui fazer insulina, eu tinha muito medo, mas aí depois meu irmão disse que, que não doía, a minha mãe foi lá e eu fiz. Sim, eu senti ver. Eu fiquei com o olho fechado e depois nem doeu. No Acostumou, não próprio. é? Sim. E eu, quando que eu tava lá no hospital, né, que a minha mãe descobriu a caneta de insulina, que é a Lispro, que, eu tinha medo, né? Eu achava primeiro que era um presente, que era uma caneta assim grande. Mas quando que Bonita, ela, né? Ela é quando, bonita. quando que ela abriu, eu tava com aquela agulha de 2 milímetros. E aí ela falou assim pra mim, ou tu toma, ou tu nunca vai conseguir comer alguma coisa que tu goste. Aí eu falei, tá bom. Opa, me dá aqui que eu vou aplicar aqui agora essa insulina. Não é assim? O que você ia falar, Matheus? Quando eu tava no hospital, uma das minhas recordações, a que eu mais lembro, assim, falo com orgulho, é que no hospital eu já tinha esperança de aplicar em mim mesmo. Mas não foi por um motivo de eu querer, foi um motivo que minha mãe, ela estava estudando na faculdade, não podia ficar 24 horas comigo. E aí, quando a minha mãe estava fora, quem ficava comigo era meu pai. Só que com a diabetes, eu teria que aplicar insulina quando ela não estaria. E isso me fez. E isso no hospital, meu pai fez insulina em mim. Ah, doeu demais. Doeu muito. Doeu Não muito. foi, não foi uma mão santa, né? Não foi uma mão santa. Não, Do não é nosso, aquela mão leve. Não é aquele tipo de mão que é levinha, sabe? Que nem sente. É que meu pai tem uma mão muito firme. E não é firme, como é que eu vou dizer? Pesada. E ele aplicou e machucou. E aí, não, Olha não, aí, papais. Olha a lição. Presta isso, atenção no que o Matheus está falando, hein? Põe a mão leve nos meninos, hein? Que senão vai ficar com trauma aí, igual o Matheus. o meu Tadinho, pai, o ó, papai deve estar com trauma agora de não querer aplicar, que deve doer, porque quando ele aplica. Mas às vezes varia, né, meninos? Algumas das vezes dói, outras vezes, a maioria das vezes não dói, né? E acabou que o papai no dia acabou pegando um lugar que doeu mais, né? Então pegou um traumazinho aí da aplicação do pai, mas nem sempre o problema é dele mesmo, né? A gente Ele sabe que estava treinando, né, Matheus? Uhum. Hoje em dia eu uso a bomba de insulina. E eu tenho que aplicar as cânulas a cada 3 dias. E uma outra coisa que eu falo com bastante orgulho é que nenhum dos meus pais aplicou nenhuma cânula em mim. A cânula foi super eu que apliquei. que E, bacana. Que e eu, isso! Muito bem! Quantos e anos eu, você tá agora, ô Matheus? eu tô com 12. 12. Tá com bomba desde quando? Tô com bomba desde o ano passado. Muito bom, parabéns, isso mesmo. Os E meninos você já. mexe nos comandos na bomba, tudo você já faz? Não,
Ah, em geral, não, mas quem coloca insulina, quem coloca o fiozinho, que eu esqueci o nome agora, não vou me recordar, é minha mãe que faz, mas o resto deixa tudo comigo, que eu faço numa boa. Que bom. Muito bem. Então vamos falar agora de contagem de carboidratos. O que que vocês lembram em relação quando vocês começaram a fazer a contagem de carboidratos? O que que vocês entendem hoje? Como que vocês explicariam aqui para o pessoal que está assistindo a live, na palavra do jeito de vocês? Como que vocês gostariam de explicar para as pessoas o que que é a contagem de carboidratos, para elas entenderem como que a vida de vocês ficou, né? Do mesmo jeito de um menino da idade de vocês, com a diferença de aplicar insulina, medir a glicose, mas do ponto de vista da comida, essa liberdade, este poder comer as coisas que gosta, mas sempre comer com saúde. Conta aí com as palavras de vocês. E se precisar de um complementozinho, a Débora, que tem diabetes, é nutricionista, vai ajudar também para a gente ensinar para quem está assistindo aqui como que é a contagem. Quem quer começar? Quem quer Pode, começar? Vamos lá, pode ser. Eu. Matheus. Vamos lá. Bom, eu comecei quando eu fui começar a mudar, fazer essa transferência de contagem de carboidratos, eu não gostava de matemática, mas matemática é uma coisa muito importante para contagem de carboidratos. Principalmente a regra de três, que foi uma matéria que eu aprendi, usei um pouco, mas depois segue a vida. E aí eu tive que relembrar como que se faz. Eu tive algumas dificuldades, mas depois me deixa que eu fui voando. E a contagem de carboidrato eu acho que foi muito essencial, porque eu fiquei mais ligeiro. Eu voei. Minha mãe falava, come dois cacetinhos, faz tantos carbos. Eu falava, não, mas aqui no livrinho tá dizendo que cacetinho é tantos carbos, então comer tantos carbos e vou fazer tanto de insulina. Isso me ajudou bastante, porque agora eu tenho uma liberdade alimentar que eu aqui com o manualzinho que me deram, eu não ia ter uma liberdade assim tão boa. E quando você descobriu o diabetes? Quando as pessoas falavam diabetes, o que você já tinha ouvido, você passou pela sua cabeça, mesmo na sua idade, o medo de não poder comer as coisas? Olha, eu vou falar bem a verdade. Não passei esse medo, porque a minha família sempre foi muito, como é que é a palavra? Liberal. Sempre deixou fazer tudo que eu queria, mas claro, com rédeas, com limite de tudo, sabe? Tudo tem que ter um limite. Se tu não tem esse limite, é isso. Foram Bom, bem formados, né? sim. Pra quem não E sabe, né, gente? Cacetinho é um pãozinho francês, tá? De onde que o É, Matheus é? Do sul. É do sul, né? Lá é a gente cacetinho fala mesmo. assim, né? É isso É aí. meio diferente. São os alimentos regionais que a gente fala, né? Às vezes muda o nome, muda o tipo de alimento, né? Mas todo mundo aqui, na hora que falar pão francês, vai entender, né? O novo nome aí que você introduziu para o pessoal. E vocês, Douglas e Vitor, se vocês fossem falar uma coisa sobre contagem de carboidratos, para mostrar para o pessoal que está assistindo aqui, como que a contagem traz essa liberdade, igual o Matheus, adorei o termo, né? Eu voei. Adorei esse negócio, viu, Matheus? Nós vamos usar esse trem mais aqui em Minas. Voei com a contagem de carboidratos. Que traz mais liberdade, que você pode comer as coisas que você gosta, que você aprende com os livrinhos. E para vocês dois, como que vocês falariam aí para a turma? O que que a contagem de carboidratos traz para a vida de vocês, na escola, nas festinhas que tinha, né, antes da pandemia, né? Como que é na hora que vocês chegam nos locais com diabetes? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de vocês com a contagem. quando a gente ia para as festas, né? A nossa mãe, ela que
porque eu e meu irmão, a gente sabe, né, fazer. Aí depois, né, a nossa mãe, ela entrava num celular e nesse site ela botava o que era um nome e depois dizia lá quanto de carboidrato. Isso ajudava muito, sim. Eu e o meu irmão, né, no terceiro ano, que a gente começou a usar a tabuada, que seria, é, eu acho, só usar, quando que a gente começou a usar, eu já sabia usar a tabuada do 3 tipo 3 vezes 1 3 vezes 2. E eu acho que em menos de uma semana eu já sabia da tabuada do 1 até o 10. Eu tô Até achando o. que essa contagem de carboidrato para vocês aí nessa matemática foi bem boa, hein? Foi bem Sim, boa aí. Foi um incentivo aí para essa matemática sair. Acabou que misturou um pouco, né, do tempo que eles estão aprendendo a tabuada, a regra de 3, e aí misturou com a contagem. Então, é engraçado que quando eles falam, né, sobre a contagem para eles, eles sempre falam das contas e não só da liberdade, né? Porque realmente parece que essa liberdade já estava, né, implícita para eles, né? Então, isso é muito bacana. É a questão das contas que às vezes que é o mais complicado, né? Mas agora parece que já estão tirando de letra. Estão voando também? Estão voando aí. Nós gostamos, hein, Matheus, desse voar. só sempre a nossa mãe, né? A gente faz o cálculo certo sempre, né? E a nossa mãe sempre vê se tá certo, mas tá sempre certo o que a gente faz. Oh, E gente. Importante é o apoio dos pais aí, enquanto está começando, né? Enquanto vocês estão nesse início de tabuada, de regra de 3, que eles são muito novos ainda, né, Janice? Fazer todas essas contas Muito para fazer muita coisa, exatamente. realmente Por tem que isso, ter essa base, né, dos pais. exatamente. mas E eu sei de cor. Hoje em dia a gente já tá sabendo muita coisa, tipo geometria a gente já tá fazendo. A gente já sabe. A gente tinha um dia que a gente já fez a tabuada do 1 ao 100 ou 200 no ano passado. Então então a a gente contagem já. de carboidratos agora ficou fácil, né? Ficou fácil, ficou Fazer fácil. as continhas ficou fácil, vamos combinar. Ficou bem fácil. E me conta, quando vocês vão fazer a contagem de carboidratos? Além de somar, fazer regra de 3, né? Multiplicar, como que é no dia a dia o treinamento aí do olho para as porções de alimentos, para as quantidades, as balanças? Como que tá isso na vida aí da contagem de carboidratos? É importante as pessoas entenderem, né? Que as tabelas, os aplicativos também apresentam a medida caseira, né? A colher de sopa, né? As fatias. Então, essas medidas caseiras, elas têm um peso. E com ou sem o uso da insulina, é importante a gente ter uma noção dessas quantidades, dessas medidas caseiras quando tem o diabetes, porque se você come, por exemplo, uma banana que fala que é isso, mas você come uma banana desse tamanho, claro que a glicose depois pode Sim. alterar. Como que é isso para vocês no dia a dia? Essa questão do olho, do peso, como é que vocês fazem? Conta pra gente. A minha mãe começa, fala aí, Matheus. Desculpa, mas aqui em casa a gente usa a balança. E as medidas caseiras a gente já tem mais ou menos uma base, como uma colher cheia de sopa, de arroz é 5 carboidratos. E é por aí. O resto não vou lembrar de cabeça, porque geralmente quem faz isso é minha mãe. Mas as medidas da balança são tudo erro. Porque a fome, a fome tá aí, eu vou. E às vezes minha mãe não tá disponível. Então eu me viro do jeito que eu posso. Você já Muito treinou bem. E os pais? batata frita? Batata frita. Como é que vocês fazem na hora de comer? Vocês comem batata frita? Ah, A sim, gente a gente come, só que a gente não come muito, a gente não come muito. E a minha mãe aqui, ela trouxe pra mim o que a gente usa, aquelas balanças. Ó, essa aqui Ah, é o que tem na casa da minha avó. ah, E essa é essa a que a aqui, ó, gente mais vê, né? Fiel sim. escudeira. Essa, Ah, essa pretinha da colher é a nova que sua mãe tá mostrando na internet, não é?
Essa Essa é É. nova, não é? ela calcula o Sim. peso na colher. Legal. Ah, não Aí. tá dando para ver, tá um pouco escuro, mas legal. Não, mas tem uns stories, tem umas coisas que a Gabi fez, né, na página que a gente acompanhou aí, que é bem legal, né, gente? E não é uma coisa cara ter a balança, né? Então, e é um instrumento que ajuda muito no dia a dia. Mas me conta, quando é batata frita, como é que vocês fazem? A A gente, gente pesa, eu e minha mãe a gente pesa, a gente vê no livrinho de carboidratos e a gente analisa ali. E aí a minha mãe, essa parte eu ainda não sei e tô longe de aprender, mas um dia eu pretendo aprender, que é a gordura. A gordura eu tenho um pouco de dificuldade, mas a gente tá aprendendo. E é isso, a gente vai seguir quanto der. É, Enquanto vamos der, não. aproveitar então, gente, vamos pedir para a Débora falar um pouquinho sobre isso aí para todo mundo, que às vezes a gente fala contagem de carboidratos, as pessoas acham que não existe mais nada, né? E foi bom o Matheus ter falado dessa dúvida, porque aí nós vamos pedir para a Débora falar um pouquinho sobre essa questão da gordura e da proteína, que tem muita gente que acha que não tem importância nenhuma a gordura e a proteína. Fala um pouquinho aí para a turma, Débora. Bom que o Matheus já vai tirando as dúvidas dele. E o Douglas e o Vitor também. Na verdade, ele falou que é uma dificuldade dele, mas a proteína e a gordura ainda é uma dificuldade para a maioria das pessoas com diabetes, viu, Matheus? A gente não tem uma forma única ainda de ajustar a insulina para todo mundo falar assim, isso aqui é uma receita de bolo que dá para todo mundo usar. Isso não existe ainda, mas a gente tem alguns pontos de partida, né? A gente percebe que alguns alimentos que são ricos em proteínas e gorduras fazem um efeito tardio na glicemia, né? Não é igual o carboidrato. O carboidrato ele é o determinante da glicose pós-prandial, 2 horas depois. Mas a proteína e gordura ela pode afetar a glicose 3, 4, 5, até 6 horas depois, né? Dependendo do tanto de gordura e proteína que a gente come. Então, quando a gente come a quantidade normal, ela não vai afetar a glicose. A gente praticamente não vê o efeito da proteína e gordura quando a gente come os alimentos em quantidade normal. Né? Come o carboidrato, a proteína e gordura, aquele bifinho na hora do almoço, aquela fatia de queijo no seu pão de manhã, aquilo ali não vai fazer muito efeito na sua glicose. Mas quando a gente vai comer uma pizza, quando a gente vai comer aqueles hamburgão, quando a gente vai comer o hamburgão com a batata frita, quando a gente vai comer aquele churrasco ou a feijoada, a gente percebe, né? Que tanto o estômago fica mais cheio por horas e esse efeito também da glicemia, ele vem também por horas, né? Então, não adianta a gente fazer mais insulina na hora que a gente come, porque como a conversão vai ser 3, 4, 5 horas depois, se a gente tomar insulina na hora, acontece o que logo depois, Matheus? O que você acha? Derrubar. Derruba, exatamente. Se você tomar mais insulina na hora que comeu, vai ser muito, né? Porque o carboidrato você já contou, você vai tomar só pro carboidrato na hora. E aí, no seu caso, você ainda tem a bomba de insulina, né? Para a gente poder adicionar uma dose extra. É muito comum a gente poder adicionar em torno de 30% a mais quando o alimento é rico em gordura ou proteína. Mas isso Olha a não matemática aí de novo. é a matemática de novo. Não é uma receita de bolo para todo mundo. A gente tem que ir pesquisando o efeito de cada um na glicemia, verificando qual a hora que começa a subir. Então, para quem não usa bomba, olha, por exemplo, na hora que começou a subir, mediu antes, 2 horas depois, 3 horas depois e 5 horas depois, a gente vai vendo como que está esse perfil todo de 5 horas depois de comer. E aí a gente começa a ver qual que é o horário que eu tenho que tomar uma dose extra. Se você tem bomba de insulina, você já pode programar, né, essa dose extra liberada durante, por exemplo, 5 horas, 4 horas, e a gente verifica qual é o efeito de cada um individualmente. Mas, para quem não usa bomba, realmente teria que fazer essa aplicação posterior, mais uma picadinha para proteína e gordura. Então, realmente não é algo fácil, mas a gente vai, de acordo com cada pessoa, a gente consegue individualizando, fazendo nossa tentativa e erro, e tendo até uma relação insulina-gordura com o passar do tempo. Os meninos estão usando bomba ou é caneta? Caneta, né? a gente usa caneta, né? E uma coisa, né, que tu disse, né, que muita pessoa não sabe fazer, não sabe contar a gordura, né? Que pode acontecer da pessoa fazer mais insulina do que é preciso, tipo Exato. fazer 5 unidades e depois tu precisa fazer 6 para gordura,
tua glicose vai baixar. Aí tu vai comer um doce e aí 2, 3 horas depois ela dá um rebote. Ela vai aumentar lá para 200, 300. E É. olha lá. E aí, qual que é a mensagem, então, que vocês... Fala um pouquinho pro pessoal assim, gente, se vocês forem comer uma comida com muita proteína e muita gordura, o que que vocês precisam fazer? O que que o povo precisa É, fazer? contar carboidrato, né? Botar carboidrato. A E, nossa mãe, bem, se aumentar, se começar a aumentar, a gente já faz, a gente espera e depois a gente já faz a insulina. Isso. Isso, exatamente. Ou seja, a pessoa tem que fazer o quê? Medir a glicose, né? Sim. Nas horas depois que come. Olha, e eu, né? Eu não sou muito de comer hambúrguer, essas coisas assim. Eu como muitas coisas. Eu não sou aquela pessoa que come pouco. Se tu me der lá alguma coisa que, tipo, brócolis, que muita pessoa não gosta, que eu não sei porque não gosto, que eu acho que é bom, é, eu não sei, assim, porque as pessoas não gostam de comer verdura, legume, fruta. Os Eu dois acho que, gostam? sim, sim. Ai, que bom. Matheus Você também? também, né, Matheus? Eu tenho uma coisa que quando eu tô com fome e eu não posso mandar carboidrato nem nada pra não fazer mal. Eu pego, corto uns alfacezinhos, uns tomates e Tá vendo? Ah, Sim, não, gente. gente. Isso é uma maravilha para escutar sexta-feira. Olha isso! Vocês estão É. vendo, gente? Como que esses meninos são um exemplo? Tá com fome, corta um alfacinho. Adorei mas isso, Matheus. E já corre atrás do que tem pouco carboidrato, né, Matheus? Tem como a gente. mas uma coisa que eu uso é que eu gosto muito de azeite de oliva. E azeite de oliva tem bastante gordura, mas a gente desconta isso, né? É saudável, né? Gordura boa, né? Eu, né, eu almoço pelas 2h20, 2h30, né, porque a minha aula começa 1h30 e vai até às 6. Aí, eu sempre almoço meio-dia e meio e lá pelas 2 eu já tô com fome de volta. Aí, É, aí a minha mãe, ela fala que eu tenho um dentro da minha barriga, porque provavelmente. eu sempre fome. Assim, É. estando em 2 horas, eu sempre tô com fome, eu sempre preciso comer alguma coisa, uma fruta, alguma. E o Mas aí Vitor? você belisca alguma coisa que não tem carboidrato ou você já come e toma insulina para contagem de carboidrato? Algumas vezes, né, eu e o meu irmão, a gente come até antes do nosso recreio, no lanche, porque a gente fica com fome antes. E aí pelas 6 ou lá pelas 7 a gente ainda fica com fome, mas aí a gente não lanche de volta, porque a gente já vai jantar. Tá, Isso aí. Aí, entendi. E quando quer comer uma coisa extra, gente? Às vezes as pessoas, né? A gente está falando mais das coisas do dia a dia que vocês comem, mas muitas pessoas que têm diabetes, as crianças, adultos, mães de crianças com diabetes, elas têm um medo muito grande, assim, na hora que pensam naquelas coisas que elas gostam de comer, né? Então, essa mensagem que vocês estão passando para as pessoas é muito importante, porque as pessoas estão vendo o quê? Que vocês, né, assim como outras pessoas com diabetes, têm a liberdade de escolher o que comem, né? Então, isso é uma coisa importante, você poder escolher. E mesmo que dê um trabalhinho, como vocês já mostraram, né, que quem não é bom de matemática tem que estudar, isso é uma coisa importante, né? Porque a contagem de carboidratos hoje, talvez daqui a um tempo não, né? Porque com as novas tecnologias as pessoas vão poder ficar mais tranquilas na hora de fazer suas refeições. Mas a maioria da população vai continuar precisando aprender, né? Fazer a contagem de carboidratos, porque a gente vai levar uma longa história aí para que todas as pessoas, né,
tenham acesso a todas as coisas. Mas é muito importante a mensagem que vocês estão passando, porque já com a idade de vocês, vocês começaram uma história diferente do diabetes. Muitas pessoas, como a Débora, por exemplo, a Débora diagnosticou alguns meses, um ano mais velho do que o Matheus tem hoje, né? De idade. É uma história completamente diferente. Hoje vocês vivem uma época onde as pessoas têm mais liberdade, mais recursos, inclusive disponível pelo governo. Então, mais condições de fazer um tratamento para a vida ficar mais tranquila, né? Para você ter escolhas mais tranquilas. E isso é uma coisa muito importante. Vocês já pararam para pensar que 100 anos atrás nem tinha insulina? Vocês sabiam disso? Eles usavam a gordura do porco. Eu acho que é a gordura do porco. Eles usavam uma parte lá do porco perto da gordura. Eu acho que eu acho que gordura líquida, alguma coisa assim do tipo que eles usavam. Ó, 100 anos atrás não tinha insulina. Vocês já imaginaram o mundo da pessoa com diabetes sem insulina? E Sabe? olhando assim, 100 anos parece muita coisa, mas se a gente for ver, Muito é pouco, muito recente, 100 anos, muito pouco. muito pouco. Para Muito pensar pouco. que é Tem algo gente, assim, tem gente vivendo aqui com 102, 103, que nasceu antes da insulina ser descoberta, é né? muito triste tu pensar que há 100 anos atrás as pessoas que tinham diabetes morriam. E por não. Exatamente. Exatamente. E é engraçado, Janice, eles falando assim, que realmente não, a educação em diabetes já foi tão passada de um para o outro que eles parece que realmente nem viveram essa coisa de eu não posso comer isso, né? Eu não sei se vocês no início, parece que o Matheus não, né? Mas os meninos começaram assim com uma restrição grande, seus pais tinham que tirar algum alimento de vocês, ou vocês sempre foram ensinados que poderiam comer de tudo, desde que fosse controlada e ajustada a insulina? Ó, e os meus pais, né? Eles sempre tiveram um pouco de preocupação e também tiveram pensado em memória. A gente Tá cortando um pouquinho, não tô ouvindo. Também tá cortando pra mim. Achava que era só pra mim, eu não falei Não. nada. Ô Douglas, você repete de novo? tá conseguindo escutar? Agora eu tô. Chega mais perto um pouquinho, isso. Eu tinha dito antes, né? Que, que os meus pais, eles sempre não tiveram, assim, muita preocupação comigo e com o meu irmão em fazer, fazer contagem, de comer coisas que a gente gosta, porque a gente sempre come, assim, uma coisa com mais gordura, com mais carboidrato, sempre, eu acho que uma vez, assim, por semana. Ou assim, 2 por mês, mais ou menos. A gente faz a nossa alimentação mais saudável. Vocês combinaram uma flexibilidade aí, né? De poder comer alguma coisa diferente uma vez na semana, é isso? Eu queria dizer antes, né? Que tu disse, lá, uns 100 anos atrás, talvez as pessoas elas fariam a dieta low carb para ficar ainda vivas, porque não tinha insulina. Na verdade, era uma dieta de fome mesmo, né? As pessoas tentavam não dar nada, né? Ou quase nada para as pessoas comerem para a glicose não subir, né? Nem é uma dieta low carb, né? Porque a low carb era dieta assim, com quase nada mesmo, ou nada de carboidrato, né? Porque era a única forma que as Seria pessoas tinham. Seria uma very low carb. Exatamente. Então, é uma história diferente, né? E é muito importante vocês estarem passando essa mensagem, né, de crianças e adolescentes iniciando uma história diferente do diabetes, com famílias vivendo o diabetes de uma forma diferente, porque muito do que assusta as famílias
quando um diagnóstico de diabetes chega, é a história que as pessoas foram ouvindo desde a época que a insulina foi descoberta, né? Então, histórias ruins, coisas tristes, né? Porque não existiam tratamentos adequados, porque não tinha insulina, porque não tinham comprimidos tão bons quanto tem hoje, até para quem tem diabetes tipo 2. Então, vocês são uma geração que vão ajudar a mudar aí a história negativa do diabetes. Então, privilegiados, né? E que levar essa mensagem, igual o Douglas falou, olha, com 6, 7 anos eu gravava vídeo para ajudar as crianças. O Matheus tem até uma página, né, Matheus? Onde você posta as coisas. Então, assim, vocês dessa nova geração, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vocês aqui, vamos até colocar aqui os comentários, as pessoas que estão ouvindo vocês aí, né, no dia a dia, elas é uma mensagem muito leve, muito positiva, né? De vocês estarem sabendo as coisas, enfrentando aí, né, as dificuldades, levando a mensagem de vocês para outras pessoas, para pais, para mães, que às vezes olham para os filhos como eles não sabem as coisas às vezes, e tá tudo bem, né? Porque cada um começa em um momento. Às vezes os pais sofrem, não dormem, né? Acham que vai acontecer com os filhos deles o que acontecia 100 anos atrás. Então, ver vocês aí, na idade de vocês, contando carboidrato, administrando as cânulas, né, fazendo tudo aí igual vocês estão fazendo, é um orgulho muito grande para a gente também, né, Débora? A gente fica muito feliz. Com certeza. Eu falo que, como eu falei, que eles não viveram essa restrição, porque eu lembro, assim, pouco, a gente lembra pouco das coisas, assim, de muitos anos atrás, mas algumas coisas marcam, né? Então, o marco do meu diagnóstico, eu lembro, assim, de eu acordando também, eu tive uma cetoacidose, fiquei um dia meio desacordada, e aí quando eu acordei, meus pais foram me falar o que eu tinha, né? Aí eles me falaram, aí eu falei assim, mas eu não vou poder comer mais sorvete? Aí eles falaram que não. Aí eu chorava. Não vou poder mais comer chocolate? Não. Aí vinha outra lágrima descendo. Não vou poder mais comer doce? Não. Aí, e eles não sabiam também, não, né? Então eles falavam não, tentando, né, rebolar, mas eles também sofrendo horrores, porque não sabia nem o que realmente estava por vir, né? Aquele impacto do diagnóstico. Hoje eu recebo muitas mães e pais de crianças com diabetes e realmente o impacto do diagnóstico ainda existe, ainda às vezes me ligam, mandam mensagem, tem alguma consulta urgente, eu não sei o que dá para o meu filho, ainda tem essa angústia, mas pelo menos você pode responder, você vai dar alimentação normal e ajustar a insulina, né? Alimentação normal, por enquanto, tenta evitar o açúcar, mas não vai ser proibido mais, né? Para sempre. Mas não vai ser aquela coisa exagerada, mas também não vai ser proibido. Então, a gente poder falar que você pode comer de tudo hoje em dia, né? Claro que a gente sempre põe uma ressalva aí, líquido com açúcar a gente não deve recomendar mesmo, não deve tomar, porque aumenta a glicose muito rápido e realmente as nossas insulinas também não são tão ágeis a ponto de segurar líquido com açúcar, o pico que dá, né? Então, realmente, a gente tem que se cuidar um pouco com as nossas escolhas sempre, mas é muito, né, feliz hoje em dia. Eu falo que trabalhar com diabetes hoje é muito feliz, porque eu não preciso ficar falando tantos nãos, né? Antigamente, as pessoas às vezes me procuram e falam assim, nossa, eu ia sair daqui, eu achei que eu ia sair daqui que eu não ia comer nada, né? E você me falou que eu posso comer um tanto de coisa que eu gosto. Então, assim, realmente é libertador, né? Tanto para quem trabalha quanto para a gente que tem diabetes, né, meninos? Imagino que a restrição aí... Quem gosta de doce aí embaixo? Ou todo mundo, ninguém gosta de doce, só eu que gosto. Porque eu, minha filha, eu falo mesmo. Ó, pode me dar meu brigadeiro depois do parabéns que eu quero. Guarda o meu, né, Débora? Não passo o meu para ninguém, não, porque eu quero. Não passo o meu para ninguém, não. Me dá aqui meu bolo e meu brigadeiro. Né? Então é muito importante, né, que a gente está vendo aqui pessoas na live com décadas de diabetes e que eu imagino que olhar para vocês com tão pouca idade, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, né, de diabetes. Ô, Matheus, sua frase pegou aqui, ó. Tem gente falando aqui que quer voar. O povo tá te imitando aí, né? Que vocês com tão pouca idade aí, com tanto aprendizado, com tanta educação,
certamente vocês contribuirão para que muitas outras pessoas, com essa atividade de vocês, né, de gravar vídeo, de falar de diabetes, de aparecer na rede social, de ter uma página igual o Matheus, porque o nosso Brasil precisa, né? A nossa saúde é muito precária. Então, ter palavras de incentivo, de pontos positivos, né? De pais que educam, de pais que se educam, né? Para que vocês passem aí pela adolescência, que vocês cheguem à vida adulta com um pensamento muito diferente, né? Do diabetes, uma visão muito positiva, com todas as coisas, né, que estão aparecendo, que estão disponíveis. Então, é uma mensagem que a gente fica muito encantada, né, de deixar para as pessoas, por meio de vocês, para que as pessoas aprendam que isso que os meninos estão vivendo hoje é fruto do aprendizado, da educação em diabetes, da busca dos pais, né, do incentivo. Assim, não é fácil ver um menino com 1 ano igual o Matheus, há 1 ano com bomba de insulina, colocando tudo sozinho, né? Aplicando cânula, né? Enchendo catéter. Então, isso não é uma coisa que vem do nada. Vem de muito aprendizado, de muito incentivo. E é isso que o diabetes precisa, gente. O diabetes precisa de estudo, o diabetes precisa de aprendizado, precisa de matemática. Então, se você aí, ó, se seu filho aí não está gostando de matemática na escola e tem diabetes, lembra para ele que é bom estudar essa tabuada aí, né, Douglas? Estudou a tabuada até 1000, aprendeu a fazer as continhas, né? Por quê? Porque é um aprendizado contínuo, assim como a vida, né? É um aprendizado contínuo. Então, isso para a gente é muito bom, é muito libertador, é muito animador, né, Débora? Que a gente veja aí e queira, né, que outros adolescentes país afora possam ter esse enfrentamento saudável, né, que é um comportamento aí que a gente fala do autocuidado. E eu tenho certeza que em pouco tempo o Matheus, o Douglas e o Vitor vão estar craque na contagem de proteína e gordura, né? Não se desespere, porque isso acontece e isso é progressivo, né? Então, vou pedir para vocês falarem uma mensagem final aí para o pessoal que está ouvindo. Tá todo mundo aqui, ó. Vocês são lindos, são exemplos, são educados, vamos voar. Só tem mensagem maravilhosa aqui para vocês de incentivo. Eu tenho certeza que todo mundo vai terminar essa sexta-feira, essa nossa semana diabetes com flexibilidade, com muita leveza, vendo aí a imagem, né? Maravilhosa que vocês estão, esse exemplo que vocês estão deixando aí para todo mundo, claro, né? Dando os parabéns aí, né? Para os papais, para as mamães que estão nessa luta aí com vocês, né? Inclusive, gente, aproveitar para falar da associação, né? Vou pedir a Gabi e a Lari para colocar o endereço. As meninas postam muito comentário, né? Muito conteúdo, muita coisa interessante. São principalmente se você é do Rio Grande do Sul, né? Procure e apoie a associação, tá? Vou pedir para elas colocarem, já aparece o endereço aí para vocês seguirem a página, apoiarem o projeto, porque as associações precisam muito. A Lari já colocou aí, ó. Vou até tirar o meu aqui e fixar o da Lari, peraí. Isso, peraí, pronto. Tá fixado aí, gente, para vocês poderem seguir na hora que acabar aqui a live e irem lá e verem os comentários e as postagens, tá? Então eu vou passar para os meninos para eles falarem aí uma mensagem final, nem que seja assim só um tchau, do jeito que vocês quiserem, com as palavras de vocês. Começar pelo Douglas e pelo Vitor. A frase que eu quero deixar aqui para as pessoas novas, né? Que têm a diabetes há pouco tempo na pandemia, né? Que elas não tenham medo de botar o Libre, que não tenha medo de botar bomba, que não tenha medo da diabetes, que aproveite a vida com a diabetes, né? Que eu ainda prefiro ter diabetes que não ter, porque a diabetes já me ajudou muito na minha vida. E ainda fico feliz que eu tenho. Que não tenha para que
pai, ele não é assim que se eu não tivesse, teria para uma outra pessoa. Eu queria que tirasse a diabetes daquela outra pessoa para deixar para mim, porque eu acho bom a diabetes. Não acho assim uma coisa ruim que tu não possa comer. Você lida Muito muito bem, bem. né, Douglas? Lida É muito um bem com a exemplo. Um exemplo esses aceitação, né? meninos. É nosso, Exatamente. né, Douglas? É nosso. Quando a gente vem pra gente, é nosso e pronto. Ninguém pega mais. É E isso aceitar mesmo. bem é a melhor escolha, isso mesmo. É isso aí. Vitor? Então, eu queria dizer para todo mundo, né, que tem medo, que tem medo de tirar insulina ou essas coisas, para não ter medo, é igual a bomba e o livre. Pelo menos testa uma vez para ver como é que é. E Isso aí. eu uso o livre. E eu, pela primeira vez, eu até tava com um pouco de medo para eu não botei. Eu nunca mais fiquei com medo. Muito bem. Não ter medo, né? É enfrentar aí, aprender um dia de cada vez, aproveitar tudo que está tendo de novo, de aprendizado, porque isso faz uma grande diferença na vida de vocês e com certeza fará muita diferença na vida das pessoas que estão ouvindo vocês aqui e o exemplo de vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente medrosa aí, Vitor, que vai escutar assim: nossa, esse menino está falando com tanta tranquilidade que é bom eu tratar de fazer uma coisa diferente, né? E você está sendo um exemplo para todo mundo aí. Matheus, sua vez. Eu queria dizer uma coisa que a diabetes sempre tem os seus dias bons, seus dias ruins, mas o importante é se aceitar como um diabético e não se sabotar. E eu acho que também é muito importante falar para as pessoas defenderem o SUS, porque ele é muito importante para o nosso Brasil, para as crianças ou adultos que têm diabetes e não podem pagar pelo tratamento. Eu acho que o SUS é muito importante e que a gente tem que defender ele com o nosso sangue, porque ele é do nosso Brasil e a gente é dos moradores daqui, a gente tem que proteger o nosso Brasil. É isso aí, né? E a maioria das crianças, adultos, idosos do Brasil, eles são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente fica emocionado de ouvir um menino da sua idade, com tanta maturidade, né, para defender o nosso Sistema Único de Saúde. A gente trabalha pelo SUS aí há 20 anos e para a gente é uma honra muito grande, porque se não fosse o nosso serviço do SUS, certamente a gente não estaria aqui hoje nessa live, né? Então a gente defende aí com unhas e dentes e é um orgulho para a gente ter uma geração que eu espero que ver vocês inspirando muita gente por aí para que a gente possa ter a tranquilidade de pensar que o futuro do diabetes será diferente, né? Então eu quero agradecer muito vocês três pela presença na live. Espero que a gente possa fazer mais lives, ajudar a associação, né? A gente conhece o trabalho da turma do Rio Grande do Sul, do ICD, vários colegas aí, né? Da associação, da Lari, mãe do Matheus, da Gabi. Então a gente fica muito feliz de ter vocês aqui e de vocês passarem uma mensagem tão positiva, tão maravilhosa para essas pessoas aqui. Então a gente fecha com muita felicidade essa semana Diabetes com Flexibilidade, né? Uma semana que veio para trazer para o online o nosso curso de contagem de carboidratos, que a gente sabe que vai ajudar muitas pessoas, né, que estão por aí querendo aprender, querendo ficar igual vocês, voando, né? Voando, né, Matheus? Eu vou usar isso no final de semana e a semana inteira. Nós vamos voar, porque. E quando eu ficar desanimada, eu vou mandar uma mensagem para sua mãe. Manda o Matheus mandar um áudio aí para mim. Bora voar, que a gente está precisando, né? Então, eu quero agradecer muito, muito, muito vocês. Espero que vocês façam muitas lives no futuro com a associação. E avisa pra gente que a gente vai estar aqui, né, Débora? Que a gente gosta, Ah, né? tá?
continuem nessa jornada de educação em diabetes que eles iniciaram muito bem, né, Janice? Que a jornada aí do diabetes ela é longa, é nosso parceiro de vida e que vocês continuem brilhando sempre. Do curso, ó. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigada e que vocês sejam muito, 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 muito felizes e exemplo aí para centenas, milhares de pessoas. Tá bom, meninos? Beijo para vocês. Tchau, obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho. Muito